A cena é a seguinte: um corpo é encontrado. A partir daí, uma única pergunta paira no ar e define absolutamente tudo o que vem depois. Foi um crime? Foi suicídio? Ou um simples acidente? A resposta, olha, quase nunca é simples. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Como a ciência forense mergulha nesse mistério para definir o que eles chamam de causa jurídica da morte. Pois é, essa pergunta ela é o ponto de partida de tudo. E a resposta, ela vai muito, mas muito além do que um médico legista diria, sabe? Tipo, o coração parou de bater. Não, não. A gente está falando da causa jurídica da morte. É aquela peça-chave que diz se a justiça precisa ou não sair em busca de um culpado. Vamos lá, para começar, qual é o grande desafio que os investigadores enfrentam? Pensa comigo, a causa médica da morte pode ser, sei lá, uma parada cardíaca. Ok, fato. Mas a causa jurídica faz a pergunta que realmente importa. O que é que causou essa parada cardíaca? Foi uma outra pessoa? Foi a própria vítima? Ou foi algo totalmente acidental? Percebe? Essa resposta muda completamente o jogo, o rumo todo da investigação. Agora, a gente precisa falar sobre uma palavra que, olha, engana muita gente no mundo forense. A palavra é violenta. E ela definitivamente não significa o que a maioria das pessoas pensa. É muito comum, né? A gente ouve morte violenta e o que vem na cabeça, assassinato, na hora. Só que, na realidade da perícia, fazer essa associação direta é um erro. E um erro que pode levar a conclusões, assim, completamente erradas. No jargão da perícia, morte violenta quer dizer uma coisa bem específica, que a causa não foi natural. Simples assim. Não foi uma doença, um infarto. Então, um tiro, um suicídio, um acidente de carro, tudo isso para a ciência forense entra na categoria de morte violenta. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para conseguir analisar as pistas do jeito certo. E é aí que entra o trabalho do perito. O que ele faz? Ele analisa todas as evidências para encaixar o caso em uma dessas três caixinhas: homicídio, suicídio ou acidente. E olha, cada uma dessas caixas aciona um protocolo legal totalmente diferente. É uma decisão que praticamente define o destino de toda a investigação. Mas como é que eles decidem, afinal? A resposta está ali, nas evidências. Pensa numa cena de crime como se fosse um livro, só que escrito numa língua silenciosa que ninguém entende. Os peritos são os tradutores. São eles que conseguem ler essa história e contar pra gente o que de fato aconteceu. É isso mesmo. Cada objeto, cada marquinha no chão, até a posição exata do corpo, tudo isso conta um pedacinho da história. O trabalho do perito é como de um montador de quebra-cabeças, só que as peças são as pistas. Vamos ver uns exemplos práticos de como eles fazem isso. Olha só, um caso de queda de um lugar alto é um exemplo perfeito. A física mais básica já dá as primeiras pistas. Quer ver? A distância que o corpo está do prédio pode sugerir muita coisa. Se caiu bem pertinho, rente à parede, pode ter sido um escorregão acidental. Se está um pouco mais longe, talvez um empurrão. Agora, se o corpo está bem distante, isso sugere impulso, um salto, indicando o suicídio. Claro, isso é só o começo, né? Outras evidências vão ter que confirmar essa história. Ou então pensa no caso de asfixia. As marcas no pescoço, elas contam histórias completamente diferentes. Por exemplo, na esganadura, a força vem das mãos de outra pessoa. Isso quase sempre grita homicídio. Agora, no enforcamento, a marca é diferente. Ela é diagonal, sabe? Porque é feita pelo peso do próprio corpo. E isso, na maioria das vezes, aponta para suicídio. São detalhes assim, bem pequenos, que mudam absolutamente tudo. Tá, mas e quando as pistas não são tão claras assim? O que acontece quando o tempo se torna o grande vilão da história? Quando ele simplesmente apaga as evidências mais importantes? Esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios da perícia. Imagina a cena, não tem mais pele, não tem tecidos, só ossos. E aí, como determinar o que aconteceu? Aquele esqueleto encontrado no meio da mata foi vítima de um crime, sofreu um acidente, ou a pessoa simplesmente teve uma morte natural e ninguém encontrou? As pistas, foram embora com o tempo. Pois é. Nesses casos, a resposta mais honesta que a ciência pode dar é causa indeterminada. Isso não é um fracasso, sabe? Não é um beco sem saída. É só o reconhecimento de que, com as provas que sobraram, é simplesmente impossível bater o martelo e dizer com certeza se foi homicídio, suicídio ou acidente. A investigação até pode continuar, claro, mas fica sem aquele ponto de partida claro. E tudo isso que a gente conversou nos leva ao ponto mais importante de todos. Afinal, por que essa distinção é tão crucial? A resposta é simples e direta, porque a justiça, do jeito que a gente conhece, depende inteiramente dessa primeira decisão. Pensa no peso disso. Se um perito erra e classifica um homicídio como se fosse um acidente, um assassino pode ficar por aí, livre. E o contrário,
Se classifica um suicídio como homicídio, uma investigação caríssima e super dolorosa para a família pode começar à toa. É uma responsabilidade, assim, gigantesca. Um único erro pode destruir vidas. Então, no fim das contas, é isso. Essa classificação inicial, ela define tudo. É ela que diz para a polícia, olha, tem um culpado para procurar. É ela que dá para uma família o mínimo de paz, aquele desfecho necessário para seguir em frente. E no final, é ela que garante para toda a sociedade que a justiça está no caminho certo, desde o comecinho. E aqui eu acho que fica a reflexão final, né? A perícia, com toda a sua técnica, nos diz como alguém morreu, os fatos, os detalhes. Mas a justiça precisa saber o porquê. E essa distinção, essa linha tênue entre homicídio, suicídio e acidente, é exatamente a ponte que conecta a frieza dos fatos científicos com a imensa complexidade da condição humana. É nesse ponto exato que a verdade da ciência encontra nossa busca por justiça.